A seguir, plenárias. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 4 de maio de 2017, respectivamente quarta e quinta-feira, como sempre, predominância do tema, Karina, separação de poderes e federação. Na verdade, a expectativa que existia e que foi confirmada era para o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam essencialmente todas elas de situações envolvendo governadores de estado, ações penais, pedidos de impeachment. E há uma certa correlação entre todos os processos. Alguém poderia até dizer, era o mesmo tema, só que não. Na verdade, havia diferenças entre estas ações, tanto que não pôde haver um julgamento conjunto de todas elas. Exatamente. 3 sendo julgadas procedentes e a outra com parcial procedência para se dar interpretação conforme. Então, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, envolviam as constituições do Estado de Minas Gerais, Estado do Piauí, Acre e Mato Grosso. Na ação direta de inconstitucionalidade, que questionava o dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais, e esse foi o julgamento que predominou durante toda a quarta-feira, os ministros acabaram entendendo que a exigência, e ali não se falava em quórum mínimo, mas que a exigência prevista na Constituição do Estado de Minas para que o governador pudesse ser processado e julgado em ação penal perante o STJ era absolutamente inconstitucional, ou seja, não há necessidade de autorização prévia pela Assembleia Legislativa para que o governador responda a uma ação penal perante o STJ. E um outro questionamento também que foi levantado nessa ação direta de inconstitucionalidade é se, uma vez recebida essa ação penal, haveria a necessidade de se determinar o afastamento imediato do governador do cargo, assim como se tem a previsão na Constituição Federal para o caso de ação penal recebida contra o presidente da República. Então, aqui se fazia uma analogia, ou na verdade, uma relação simétrica da Constituição Federal para entender que os estados também poderiam legislar sobre esse tema. E nesse ponto ficaram vencidos o ministro Dias Toffoli e Celso de Mello, para quem não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Mas a maioria que se formou acabou entendendo que a previsão constitucional para o presidente da República não é alcançada pelas constituições do Estado. O legislador constituinte derivado decorrente, que é esse poder dado aos estados para elaborar a sua própria Constituição, não pode determinar essa exigência na Constituição. Portanto, afastada essa necessidade de autorização prévia para o caso de recebimento e prosseguimento de ação penal contra governador e afastada também esse afastamento automático do governador caso a ação penal seja recebida. E para esse caso, até a tese que foi formulada, já que houve uma alteração de jurisprudência na Suprema Corte, no caso de afastamento, não podendo ele ser automático, é possível que o STJ, diante das circunstâncias, dos fatos que foram apresentados, possa, por decisão fundamentada, determinar esse afastamento. Mas o que não pode é a Constituição estabelecer que, uma vez recebida, haveria esse afastamento automático. E na quinta-feira, o julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, essas outras 3 da relatoria do ministro Celso de Mello, mas que envolvia, sim, agora, dispositivos das Constituições do Piauí, Acre e Mato Grosso, e que previam um quórum específico para que as Assembleias Legislativas pudessem autorizar o governador por 2/3 dos seus membros, assim como determina a Constituição Federal também, para o afastamento do presidente da República, em que se exige o quórum de 2/3 da Câmara dos Deputados para que ele seja recebido o processo de impeachment, que são aqueles chamados crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas que podem culminar com a perda do mandato, eram reproduzidas também nessas constituições estaduais e o Conselho Federal da OAB acaba questionando esses dispositivos para dizer que os estados não poderiam legislar sobre essa matéria, principalmente sobre processo e julgamento de crimes de responsabilidade ou definição de quais seriam esses crimes de responsabilidade, porque isso seria da competência privativa da União. Nesse ponto, nesses julgamentos da quinta-feira, que embora parecidos,
são diferentes, né, Cadu? Nesse da quarta-feira, os ministros confirmaram a jurisprudência do Supremo e, inclusive, mantiveram uma súmula vinculante que já havia sido editada justamente sobre esse tema, a súmula vinculante número 46, que fala da impossibilidade de legislação estadual acerca desse tema, e também mantiveram a mesma ideia acerca da suspensão automática do mandato ou das funções do governador, caso haja o recebimento dessas ações por crimes de responsabilidade. Então, assuntos correlatos, mas um pouquinho diferentes. Então, já vamos estabelecer essas diferenças, checando novamente como foram as sessões plenárias, os principais momentos, começando com a reportagem sobre a sessão plenária da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, como já adiantou a Karina, que a ação penal contra governador, no caso específico de Minas Gerais, não depende de autorização prévia da Assembleia Legislativa do Estado. Por maioria, os ministros decidiram que não é necessária a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que seja aberta ação penal contra o governador do estado por crime comum. Assim, se o Superior Tribunal de Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra governador, ele automaticamente se torna réu. O julgamento havia começado em março e foi retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Acompanho o voto do eminente ministro relator para afirmar que não há possibilidade de exigência ou previsão de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça. Encerro em relação à previsão do afastamento automático do governador do Estado, caso seja recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Necessário aqui, entendo relembrar, a lição hermenêutica de Vicente Hall, no sentido do conceito orgânico do direito. Entendo como consequência lógica do afastamento da necessidade da autorização legislativa prévia para o início da persecução penal em juízo contra os governadores de Estado, como consequência lógica desse afastamento, também o afastamento, a declaração de inconstitucionalidade da automática suspensão do governador de Estado ou do Distrito Federal do exercício do cargo. Aqui trata-se, entendo, da impossibilidade de manutenção de somente um dos instrumentos, um daqueles que faz parte de um complexo binário, mas um complexo de mecanismos protetivos relacionados ao governador do Estado. São regras interdependentes. A necessidade de prévia autorização, uma vez autorizado, obviamente, se recebida a denúncia, havia o afastamento. O ministro Luiz Roberto Barroso citou a resistência das assembleias em autorizarem a abertura de ação penal contra governadores. Das 52 solicitações do STJ, apenas uma foi autorizada. Outros 15 pedidos foram negados e 36 nem sequer foram respondidos. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de, muitas vezes, a interpretação ser produto do seu tempo. E acho que no tempo atual, como lembrou o ministro Marco Aurélio, também no minuto que eu estava fora, das 52 solicitações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça, mais da metade não foi nem respondida, a demonstrar uma certa indiferença ao processo. Os ministros decidiram que, em caso de recebimento de denúncia pelo Superior Tribunal de Justiça, caberá ao próprio STJ decidir se o governador vai ser afastado do cargo. Afastada a possibilidade de extensão da norma obstáculo principal, a necessidade de prévia autorização pelo Poder Legislativo, a meu ver, não cabe a permanência no ordenamento jurídico estadual da norma decorrente, que permite o afastamento do governador do Estado de forma automática após o recebimento da acusação pelo STJ, sob pena de, ao mantermos essa norma, acarretarmos distorções absurdas. O Superior Tribunal de Justiça, na análise de caso a caso, pode, recebendo a denúncia ou queixa contra o governador, analisar as necessidades de afastamento cautelar do governador. E aí seria um afastamento judicial
caso haja necessidade para a ação penal. O ministro Gilmar Mendes sugeriu a edição de uma súmula vinculante. Tendo em vista tantas ações existentes e também, talvez até normas que não restaram impugnadas, talvez fixada a tese, nós pudéssemos convertê-la em uma súmula vinculante, de modo a pacificar o tema de maneira definitiva. No espaço de autonomia federativa, o Estado de Minas Gerais discutiu na Assembleia Constituinte essa matéria e entendeu que ali não precisava. E eu não vejo nisso um agravo, como não vi agravo quando uma Constituição, entendendo que precisava de autorizar, acho que vamos chegar a este quadro mais completo do que o de Minas, porque o de Minas eu reconheço que são pouquíssimas as Constituições. Eu, particularmente, tinha notícia de uma que já foi até alterada, talvez até em função mesmo de um entendimento pouco claro do que nós tínhamos resolvido, que era obrigatório que tivesse aquela autorização, e por isso eu, com o mesmo fundamento, no caso de Minas, acho que foi no exercício da autonomia federativa que se estabeleceu esta regra, que eu não vejo como conflito. A decisão do Supremo pode atingir o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Ele é alvo de 2 denúncias do Ministério Público pela suposta prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ao analisar uma das denúncias, o STJ entendeu que para abrir uma ação penal contra o governador precisaria da autorização da Assembleia Legislativa do Estado. Na sessão plenária da quinta-feira, nós tivemos julgamentos semelhantes, mais ou menos. A gente vai entender como foi isso logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. A questão de processos contra governadores de estado continuou na sessão plenária da quinta-feira. Só que, Karina, vamos insistir, só para deixar bem claro para os nossos amigos telespectadores. Houve um julgamento sobre esse tema na quarta-feira, mas e também um julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Na quinta-feira. Exato. Mas foram questões diferentes entre esses processos. Nessas 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas na sessão de quinta-feira, além dessa autorização para o recebimento da ação penal, falava também as constituições desses 3 estados, Piauí, Acre e Mato Grosso, da necessidade de autorização para o recebimento também de acusação por crime de responsabilidade, que é o chamado impeachment, o crime de impeachment, ou aquelas chamadas infrações político-administrativas. Então, condicionava também o recebimento dessa acusação por crime de responsabilidade a uma autorização. Aí, aqui, nessas constituições, havia um quórum específico determinado, o que não existia na Constituição de Minas Gerais, de 2/3 da Assembleia Legislativa, para autorizar, portanto, o recebimento da ação penal ou dos crimes de responsabilidade contra governadores. Confirmado o entendimento ratificado na quarta-feira do Supremo, em que não é precisa autorização para o STJ receber a ação penal, e confirmado também que o afastamento das funções não seria automático, dependeria de uma decisão fundamentada, e confirmado também o que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido e sumulado em uma súmula vinculante de número 46, de que os estados não podem legislar sobre crimes sobre matéria envolvendo crimes de responsabilidade, nem muito menos definir quais são esses crimes de responsabilidade, por ser essa atribuição, na verdade, uma competência privativa da União. E, nesse ponto, confirmando a jurisprudência da Suprema Corte, portanto, nessas 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, reforçando, na sessão plenária da quinta-feira, o plenário do STF decidiu que a abertura de ação penal contra governadores de Mato Grosso, Piauí e Acre, no Superior Tribunal de Justiça, não depende de autorização prévia da Assembleia Legislativa. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Roberto Barroso. Nesta quinta-feira, por maioria, os ministros reafirmaram entendimento da última sessão plenária e derrubaram a exigência de licença prévia das Assembleias Legislativas para a abertura de ações penais contra os governadores do Piauí,
Acre e Mato Grosso. Eles também decidiram que somente a abertura da ação penal não leva ao afastamento automático e imediato do cargo. Caberá ao Superior Tribunal de Justiça, no ato do recebimento da denúncia ou ao longo do processo, avaliar se afasta ou não o governador. O afastamento não pode ser automático, também como decidimos ainda na tarde de ontem. Por quê? A conexão, autorização prévia, afastamento automático, fazia sentido porque havia um filtro político antes do eventual afastamento. Mas o simples ato de recebimento da denúncia, que é um ato judicial de baixa densidade decisória, o simples recebimento da denúncia não pode nem deve importar no afastamento automático do governador. Evidentemente, se no STJ o relator e o órgão competente entenderem que há elementos suficientes a justificarem uma intervenção cautelar da jurisdição para afastar o governador, é perfeitamente legítimo. Portanto, nós não estamos dizendo que o governador não pode ser afastado. Ele pode, e em certos casos deve, mas não é uma decorrência automática do recebimento da denúncia, inclusive porque pode ser o recebimento de uma denúncia por crime de menor gravidade ou com nenhuma repercussão sobre a atuação na sua função política. Portanto, presidente, eu estou, em primeiro lugar, assentando que é inconstitucional as normas que disciplinam o processo de crime de responsabilidade e, mais importante, estou afirmando que é inconstitucional a exigência de autorização prévia e que o afastamento não se dá de maneira automática, o que significa que estou julgando procedentes as três ações, os três pedidos. Fere, a meu ver, o princípio republicano. Consequentemente, acompanho o voto do ministro relator, como ontem já me posicionei, pela impossibilidade de autorização prévia, pela impossibilidade de previsão nas unidades federativas de autorização prévia do Poder Legislativo para que o governador do Estado possa ser processado criminalmente ou para que o STJ analise isso. Ao atribuir tal seara de instauração, processamento e julgamento ao Superior Tribunal de Justiça, não prevê esta condição de procedibilidade. E, por derradeiro, tal como já foi salientado, a competência legislativa em matéria de processo penal ou de processo de um modo geral, nos termos do inciso 1º artigo 22, diz respeito à União, o que vem em encontro à já mencionada súmula vinculante de número 46. Há possibilidade, sim, diante da evolução dos fatos, diante do nosso momento cultural, de alterarmos a orientação. Por isso, com relação à inconstitucionalidade formal, aplicando a nossa súmula vinculante 46, por óbvio, eu estou acompanhando o eminente relator. Se trata de uma jurisprudência hoje, como já foi demonstrado, superada com devido respeito por daqueles que pensam em contrário, e ainda que assim não fosse, o artigo 22, parágrafo 1º da Carta da República, como também já foi dito ontem e hoje, estabelece como competência privativa da União a iniciativa para legislar em matéria de processo penal. Portanto, não poderia o Estado criar regras processuais ou procedimentais para o julgamento dos governadores. Com relação aos crimes de responsabilidade, os ministros lembraram que a súmula vinculante 46 já dispõe que cabe apenas à União e não aos estados legislar sobre o tema. O único a divergir, o ministro Celso de Mello considerou que a licença prévia da Assembleia Legislativa preserva a autonomia dos estados frente à União. Manter o meu voto, julgando parcialmente procedentes as ações diretas, mas, de qualquer maneira, já antecipando que irei, a partir
de agora observar, em respeito ao princípio da colegialidade, a nova diretriz jurisprudencial, no sentido de que, primeiro, afasta-se a possibilidade constitucional de as cartas políticas locais estabelecerem esse requisito de procedibilidade em relação à persecução penal de governador de Estado. E também, um segundo ponto que é importante, foi agora relembrado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, na linha da decisão ontem proferida, o afastamento cautelar do governador de Estado é possível, mas deverá estar sujeito à reserva de jurisdição. Ao final do julgamento, foi firmada a seguinte tese: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Os ministros também cogitaram a extensão desse entendimento para todos os estados, mas isso só será votado numa sessão posterior, ainda sem data definida. O entendimento de que o princípio federativo comportaria de uma forma diversificada, com base no princípio da autonomia federativa, conduziu a uma quase que ineficácia das normas das constituições estaduais. E como a Constituição é feita para o mundo e não para apenas ideias, e ainda que boas ideias, acho que a interpretação que agora é iniciada pelo ministro Luiz Roberto Barroso oferece exatamente a possibilidade de uma maior eficácia jurídica e social. Bem, essa foi a sessão plenária da quinta-feira, na qual, Karina, também houve o julgamento de um recurso extraordinário, ou melhor, o início do julgamento de um recurso extraordinário, inclusive com a apresentação do voto do relator, mas com expectativa de continuidade em próximas sessões do Supremo Tribunal Federal. E um tema bastante interessante que envolve, inclusive, um dispositivo do artigo 5º e trata sobre a possibilidade de associações ingressarem em juízo em nome dos seus filiados e o momento de apresentação dessa representação de filiação. Em sentença, o juiz teria determinado, e o TRF da 4ª Região confirmado a decisão, de que o momento da comprovação da filiação para fins de execução daquela sentença que foi favorável aos filiados ou aos afiliados, deveria ser no momento do ajuizamento da ação, ou seja, no momento em que proposta a ação coletiva, a ação ordinária coletiva, para se buscar o direito dos afiliados, deveria ser apresentado também um rol daquelas pessoas que estavam efetivamente filiadas para conseguir obter os benefícios trazidos pela sentença que teria julgado procedente o pedido. Nesse recurso extraordinário, especificamente, a discussão envolvia o direito de restituição de imposto de renda que teria sido descontado de férias de servidores que não teriam gozado dessas férias. A ação foi julgada procedente, e o TRF determinou essa exigência de comprovação da filiação até a data da propositura da ação para evitar que filiados, que aquelas pessoas, aqueles servidores que fossem filiados a essa associação posteriormente, pudessem ser beneficiados daquela sentença. E o ministro Marco Aurélio entendeu, já votou na sessão de quinta-feira, e entendeu que é absolutamente constitucional essa exigência e que o TRF teria acertado no momento dessa comprovação da filiação e teria cumprido aquilo que a Constituição determina, essa exigência de autorização expressa para essa representação judicial ou extrajudicial dessas associações legalmente constituídas, conforme determina a própria Constituição Federal. O julgamento foi interrompido em razão já do adiantado da hora, porque vários amicus curiae proferiram as suas sustentações orais. O ministro Marco Aurélio votou pela improcedência do recurso extraordinário da associação, ou seja, pela manutenção do acórdão do TRF, e o julgamento está prometido para retomada na próxima sessão plenária, na próxima quarta-feira. E que nós vamos continuar acompanhando, portanto, quando o processo for chamado, exatamente porque já temos encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, com o direto do plenário, quarta e quinta, ao vivo, a partir das 14 horas, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.